Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais uma Maná Diário. Todos os dias ao meio-dia, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma pessoa sendo usada pelo Espírito Santo para falar ao teu coração, para dar uma mensagem, uma palavra a teu espírito. Amém? Você que já é da Igreja Cristo Resposta, você já sabe o que tem que fazer. Compartilhar esse maná, seja em grupo, seja individualmente, postar em algum lugar, faça o vídeo, você é da igreja. Você que é da igreja também, além de fazer todas essas coisas, você assiste. Eu creio, em nome de Jesus, que você acompanha o maná. Então você não só compartilha, mas você também acompanha todos os dias, acompanha o meio-dia, diariamente. Amém? Espero eu que sim, em nome de Jesus, acompanhe essa programação. Ela é uma palavra, sabe? Uma palavra de 15, 20 minutos, pro seu dia, sabe? Se conecte mais com Deus, preencha mais o seu dia de Deus. Você pode dar uma preenchida com o quê? Ouvindo uma palavra, tá? Isso não é suficiente, não tô falando que isso substitui orar e ler, não. Tem que orar, tem que ler, e você pode, ó que delícia, você pode preencher um pouco mais o seu dia se conectando com Deus. Como, né? Ouvindo o maná, estando aqui presente. Amém? Não precisa ser meio-dia. Lucas, não, meio-dia eu faço tal coisa. Assiste depois, acompanha depois. Aqui fica gravado aqui no YouTube, no canal da igreja. Amém? E você que está chegando agora, todos os dias, como eu disse no início, meio-dia, uma palavra do teu coração. Você pode ir no início agora do YouTube e você vê toda a programação do culto aos domingos, tarde da bênção às terças e como que funciona. Amém? Aqui embaixo tem um número que você pode entrar em contato conosco. Hoje eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Fica em 2 Coríntios 7. Não precisa abrir, tá bom? 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios 7, 10 diz assim: a tristeza, presta atenção, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo, vou deixar aberto aqui, produz morte. Então a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo é remorso, é uma tristeza egoísta e leva à morte. Quero falar sobre isso hoje. Sobre que você tem que buscar, olha que interessante, né? Você tem que buscar, você tem que pedir para Deus. Deus, gera em mim, porque só Ele pode gerar, não vem de você. Então, Deus, gera em mim uma tristeza, sim, uma tristeza que produz um arrependimento. A tristeza de Deus, ela não é acusação. A tristeza de Deus, ela produz o arrependimento. É você olhar para o seu pecado e se entristecer e falar, não, isso está errado. Isso não faz parte do caráter de Cristo. Eu estou buscando o caráter de Cristo. Eu sou um cristão de verdade. Ele batalha para cumprir com os mandamentos. Ele enxerga os seus pecados, luta contra os pecados. Então você fala, poxa, eu sou um cristão de verdade. Eu tenho que batalhar contra os meus pecados. Então você olha um erro seu e Deus gera uma tristeza que leva a um arrependimento, que leva a uma mudança de caráter. Isso que você tem que buscar. Não a tristeza do mundo, que é remorso. É uma tristeza egoísta. Vou dar um exemplo. Existe uma pessoa lá que ela roubou 1, 2, 3, 10 vezes. Ela roubou 10 vezes. Aí na 11ª vez ela foi pega. Ela apareceu até no jornal, assim, ela presa. E um cara falou assim, um repórter, ele falou, você já viu isso? Provavelmente você já viu isso. Um repórter fala, você se arrepende do que fez? E o cara, eu me arrependo.
Não se arrepende não, ele fez 10 vezes, só se arrependeu agora porque foi pego. Então isso é um arrependimento falso, um arrependimento totalmente egoísta. Ele se arrependeu porque ele foi pego, ele pensou nele mesmo, poxa, fui pego, me ferrei. Me ferrei, estou arrependido pelo que fiz. Não está arrependido, se não tivesse sido pego, teria feito mais uma vez e de novo, e teria feito de novo. Então, isso é um arrependimento falso, remorso, um arrependimento segundo o mundo, quando você pensa em si mesmo, você viu que você sai perdendo, logo você se arrepende. Não é esse arrependimento que um cristão, você que está ouvindo, não é esse arrependimento que você tem que ter, não é? Vou sair perdendo. Não! Poxa, eu entristeci Deus. Poxa, o seu pecado, você tem que olhar para o seu pecado, você tem que pedir para Deus. Deus, que eu possa enxergar minhas falhas, meus erros, pecados que eu não enxergo, que eu possa enxergar, para que eu possa mudar. Deus vai gerar em você uma tristeza, sim. Nossa, Deus vai gerar uma tristeza, sim. Uma tristeza que leva ao arrependimento, que leva a uma mudança de caráter. Não é acusação. Deus não vai apontar o dedo para você e falar, você fez isso. Não, você vai se sentir triste. Poxa, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Deus, me perdoa. Muda o meu coração, muda o meu caráter. Uma tristeza de Deus, que Deus gera em você, ela leva uma mudança de caráter, um arrependimento verdadeiro. Não é do mundo. Vou dar outro exemplo. Um cara, ele traiu a mulher 10 vezes. Mesma coisa lá, do outro exemplo. Traiu a mulher 10 vezes. Aí na 11ª vez, a mulher descobriu. Aí ele fala, não, me arrependo e tudo mais. Não é arrependimento de verdade. Você entendeu? O arrependimento de verdade é o que Deus produz. E você não precisa ser pego para você sentir aquele arrependimento. Não precisa. Não é isso. Então esse cara, poxa, eu me arrependo porque ele viu que ia perder a esposa, o filho, não sei, a filha. E aí viu que ia perder alguma coisa e falou, não, vou parar de fazer, eu me arrependo, estou arrependido. É um arrependimento egoísta. Ele viu que ele ia perder alguma coisa, viu que se ferrou. Um arrependimento pensando nele. Esse é o arrependimento que o mundo, que as pessoas do mundo têm. Sim, a gente tem que entender que nós herdamos a raiz do mal. As pessoas que não é convertida, ela também tem a raiz do mal, assim como você. Mas você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, tem uma batalha, uma briga, uma luta. Graças a Deus você pode vencer essa luta por conta do Espírito Santo. Vencer pecado, ser liberto por conta do Espírito Santo. Agora uma pessoa do mundo, ela não tem nossa, estou entristecendo Deus, aquela tristeza que leva à mudança. Não, ela pensa nela mesma, isso é um pecado. Pensar egoísmo é pecado, pensar na nossa autossatisfação é pecado. Ela pensa e fala, poxa, olha o que eu fiz. É um arrependimento falso que o mundo produz. Agora um arrependimento verdadeiro, imagina uma pessoa que é cristã e enxerga um pecado. Vamos usar esses dois ainda. A pessoa, ela roubava antes, se converteu, ela começou a roubar, ela continua roubando coisa pequena. Rouba, sei lá, uma caneta. É pequeno, Lucas. É roubo. Ela rouba coisa pequena, gosta de ir roubar. E ela não foi pega. Mas ela fala, poxa Deus, Deus gera isso, tá? Deus faz você enxergar seus erros através da comunhão. Você não consegue sozinho. Essa pessoa enxerga por conta de Deus. Poxa, é o que eu tô fazendo. Tipo, ninguém viu. Ela não foi pega, não se ferrou, mas ela fala, isso entristeceu Deus. E ela se entristece porque entristeceu Deus. Só Deus pode gerar isso em você. Você ficar entristecido porque o que você fez não agrada a Deus. Isso gera uma mudança. Você clama a Deus, muda o meu caráter, muda o meu jeito de ser. Me perdoa por isso. Eu repreendo isso da minha vida. Você entendeu? A mesma coisa para outro exemplo que eu dei. Do marido e da mulher. O cara não foi pego, mas imagina, ele traía, se converteu, continua traindo. Em um momento tá buscando Deus, lógico. Buscando a Deus, pai, pecou, buscou a Deus, pecou, buscou a Deus, pecou, buscou a Deus. Em um momento, Deus gera essa tristeza nele. Ele vê, poxa, eu tô errado, cara. Eu tô sendo infiel, se eu não consigo ser fiel à minha mulher que eu enxergo, como eu vou ser fiel a Deus que eu não enxergo? Aí ele consegue entender aquilo, porque Cristo mostrou para ele. E Deus produz nele uma tristeza que leva ao arrependimento, que leva à salvação. Se você enxerga um pecado seu e você não busca mudar, gente, a gente acha que tipo de verdade mesmo, até a palavra, até é pesado isso que eu vou falar. Eu tenho mágoa de fulano e a pessoa é cristã. Não, eu odeio fulano, não sei o que. Gente, pecado. Você enxerga um pecado,
tá naquilo lá. Você não quer mudança. Você não clama a Deus, enxergando isso, você vê que aquilo é errado, você sabe que aquilo é errado, e você não larga a mão daquilo, você tem que batalhar. Você acha que você vai pro céu assim, de verdade? Não tô falando que você tem que pensar em Deus só para ir pro céu. Mas você tem que batalhar para vencer seus pecados, enxergar e vencer aquilo, você entendeu? Então, a pessoa, esses dias aconteceu até um fato sobre isso, uma pessoa conversou comigo, fulano, é bem íntimo dele, tipo assim, irmãos, né? Meu irmão odeia fulano, e eles são cristãos, odeia fulano, se pudesse, até matava. Eu falo, gente, que isso? De verdade mesmo. Chega a ser bizarro. Não pode. Oxe, odeia, tem que perdoar, mano. A Bíblia diz, independente, não importa o que você pensa, o que você acha, não importa que... Se o cara errou, não pediu perdão, você tem que buscar em Deus, Mas voltando pra cá. Aí aquele cara, ele enxerga aquilo e fala, poxa, não consigo ser fiel a alguém que eu tô vendo como você é fiel a Deus. Enxerga o erro, Cristo mostrou pra ele. Ele ficou triste, aquela tristeza levou ele ao arrependimento, o arrependimento levou a salvação. Você entende? Isso é muito forte, muito tremendo. Já outro arrependimento, já pra gente fazer uma oração, é egoísta, remorso. Do mundo, o mundo produz esse arrependimento, do diabo esse arrependimento, nem não tem que ser chamado de arrependimento, porque não é arrependimento, arrependimento falso, né? É o remorso, não é arrependimento verdadeiro, não é arrependimento que Deus produz. Nesse momento eu quero que você ore para que Deus produza em você tristeza, sim, a tristeza pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados, e a tristeza de Deus, Deus, que eu posso enxergar e gere em mim um arrependimento ao pecado, gere em mim a tristeza por cada pecado que eu vejo. Eu falo, poxa, tem pecado esses dias, até uma pessoa falou comigo, eu cometi tal pecado, eu vi que eu gostei. Aí eu cheguei para Deus e falou, tá certinha. Essa pessoa falou para mim, cheguei para Deus e falei, Deus, eu gostei desse pecado, remova isso de mim, eu quero me arrepender. É isso que a gente tem que orar a Deus, porque eu posso olhar para esse pecado e me entristecer, e que você possa gerar em mim uma real mudança, um arrependimento verdadeiro. Eu quero que você ore isso hoje comigo, nesse momento. Amém? Verdadeiramente, um arrependimento, uma tristeza. Deus produz uma tristeza em você, que você olha para as suas falhas, seus erros, ele gera em você uma mudança, um arrependimento por aquilo. Você vai mudar, esse arrependimento leva à salvação. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos nesse momento para a gente orar, tá bom? Deus, entramos na tua presença agora, Pai. Aprendemos do Senhor nesse momento. Nesse momento, estamos conectados com o Senhor, conectados com a palavra. A tua palavra é a verdade. E nesse momento, Pai, nós aprendemos mais do Senhor. Entendemos, Pai, que a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas ela produz um arrependimento, Pai. Um arrependimento. E nesse momento nós pedimos, Pai, nos ajude a enxergar todas as falhas que nós cometemos, todo o erro, todo o pecado que a gente não vê, a gente não enxerga, que a gente comete no dia a dia, a gente não está vendo, não está enxergando. Nos ajude a enxergar, Pai. Mas não para aí, não só enxergar esse erro, Pai, mas gera em nós a tristeza segundo Deus, que leva a um arrependimento verdadeiro. Nesse momento, Pai, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros. Nós nos arrependemos, não pensando em nós, mas pensando no Senhor. Não um arrependimento egoísta, mas um arrependimento pensando no Senhor. Só o Senhor gera isso em nós. Então, nesse momento, Pai, nós nos arrependemos, Pai, verdadeiramente, por todos os nossos pecados, por todo tipo de falha e erro que cometemos no dia a dia. Nós nos arrependemos. O Senhor produz em nós a tristeza. Nós enxergamos, ficamos realmente tristes porque aquilo não faz parte do caráter de Cristo, não tem que fazer parte da vida de um cristão. Então nós verdadeiramente nos arrependemos, Pai. É uma tristeza do Senhor que leva ao arrependimento, que leva à salvação. Não tristeza do mundo, que produz morte, que é remorso. Não.
Um arrependimento é uma tristeza, Pai, boa, sim, uma tristeza boa, porque ela nos leva ao arrependimento verdadeiro. Só o Senhor pode produzir em nós uma tristeza boa, só o Senhor, Pai. Só o Senhor, uma tristeza que produz arrependimento verdadeiro. Um arrependimento é uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade. O arrependimento leva à salvação. Se arrependam dos seus pecados. O arrependimento leva à salvação. Nós entendemos que somos pecadores, falhamos, erramos, pecamos. E nesse momento nós pedimos perdão por todas as nossas falhas, erros e pecado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor gerou em nós verdadeiramente uma tristeza. A tristeza que leva ao arrependimento, que leva à salvação. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por esse entendimento, muito obrigado por esse ensinamento. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos. Muito obrigado por todo mundo que está ouvindo aqui, Pai. Toca nessa pessoa, verdadeiramente. Toca nessa pessoa, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus, tá bom? Amanhã, meio-dia, não se esqueça. Mais um maná, uma palavra ao teu coração, uma palavra ao teu espírito. Não perca amanhã ao meio-dia, tá bom? Até mais, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.